Além de faltar ao debate da Band, ter melado o debate da Record News e o debate do SBT, Melo também falta com a verdade. Veja. Meus amigos, a função de um programa eleitoral é a de fornecer o máximo de informações para quem vai votar. É através de programas como esse que os candidatos têm a chance de explicar as suas propostas, falar dos seus planos e, claro, apresentar a sua trajetória de vida. É por respeito ao eleitor que vamos ocupar parte desse programa para apresentar a você e a sua família a história real do candidato José Melo. Meus amigos, em sua propaganda, Melo se apresenta como uma pessoa como você, de hábitos simples, desapegado, humilde, distante dos poderosos. Infelizmente, a verdade não é bem essa. Melo não é esse seringueiro caboclo que sempre esteve ao lado do povo e que de repente virou governador. Longe disso, meus amigos. Na verdade, Melo é um profissional do poder. Há mais de 30 anos, ele é frequentador permanente de gabinetes e palácios, sempre ao lado de quem está no governo, sempre a serviço do poder. Logo no início de sua carreira, Melo esteve a serviço da ditadura, um dos momentos mais odiosos da história do Brasil, período no qual jovens, estudantes, operários e idealistas foram perseguidos, torturados e mortos, simplesmente porque defendiam o direito de votar, lutavam pela democracia e queriam mudanças. Durante a ditadura, José Melo foi nomeado como assessor especial de Segurança e Informações da Universidade do Amazonas. Nessa condição, tinha a função de avaliar currículos e condutas de professores e encaminhar os pareceres para Brasília. Em bom português, na época do regime militar, cumpriu o papel de dedo duro. Nos últimos 25 anos, José Melo sempre esteve ao lado do poder. Para manter-se ao lado dos poderosos, abandonou seus 2 mandatos de deputado federal e 1 de deputado estadual. Foi eleito 3 vezes e não cumpriu nenhum dos mandatos por inteiro. José Melo diz que é apaixonado pela educação, mas omite um dos escândalos mais rumorosos envolvendo a merenda escolar. Jornais da época em que Melo era secretário da Educação mostram que ele foi investigado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, por irregularidades na aquisição de gêneros alimentícios. Muitos ainda se lembram do caso que ficou conhecido como Melo Merendinha. Mas o que todos sabemos é que no tempo em que Melo está no governo, o Amazonas tem vivido uma das maiores crises na segurança pública, com o aumento da violência, o fortalecimento do crime organizado e a nomeação de oficiais ficha suja no comando da Polícia Militar. Você tem todo o direito de votar em quem quiser, mas também tem direito de conhecer a verdade. E a verdade é que ao votar no Melo da propaganda, você corre o risco de ser governado pelo Melo da vida real. O programa de hoje é dedicado ao jovem amazonense. Como todos os jovens, os nossos jovens querem uma boa educação, que leve a bons empregos, a um futuro tranquilo. E mais do que nunca, eles querem falar, expressar seus desejos e, principalmente, ser ouvidos. Recado dado e entendido. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Você poderia explicar melhor a sua proposta que está no seu programa de governo da Bolsa Universitária? O Estado teria condições para bancar bolsas para tantos alunos das universidades particulares? Tem recurso, sim. Hoje nós temos o ProUni do governo federal, que nos dá em torno de 5.000 bolsas para o Amazonas. Há um programa das prefeituras e da Prefeitura de Manaus que garante na somatória outras 5.000 bolsas. Nós queremos assumir um compromisso de 15.000 bolsas anuais, o que significa dizer que em 4 anos nós atenderíamos 60.000 jovens dentro da universidade. É o dobro do que nós temos na UEA. Olá, boa noite, Eduardo. Boa noite. Meu nome é Bruna Fermin, eu sou vice-presidente da UMES e gostaria de saber por que o senhor, como tendo mandato de senador, gostaria de voltar ao governo do Estado? Por alguns desafios. Primeiro é não perder a perspectiva daquilo que nós mostramos que era possível. Como nós falamos, o IDEB caiu 6 posições.
E o IDEB caiu 6 posições porque algo não vai tão bem na educação. A outra é porque nós precisamos estar prontos e preparados para enfrentar os desafios que estão se colocando diante de nós. Há uma crise econômica mundial. Essa crise econômica mundial tem batido a nossa porta. O mercado do Brasil está sofrendo ameaças. E a nossa Zona Franca parou de crescer no ritmo que ela crescia na nossa época. As filas desumanas na saúde, que corta meu coração ver as pessoas sofrendo em filas que não tinham mais no Amazonas e que hoje voltaram. Ao mesmo tempo, a questão da segurança pública é um debate nacional? É, mas aqui no Amazonas o crime organizado cresceu, o tráfico de drogas cresceu e nós vamos imediatamente começar um plano urgente de segurança pública para garantir aos jovens e às famílias amazonenses segurança para viver em paz no nosso estado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, querido. Meu nome é Vinícius e eu gostaria de saber do senhor quais são as propostas para o esporte e o lazer no nosso estado. Hoje nós sabemos que não tem espaços para lazer para os jovens. Nós precisamos construir mais centros de convivência. Com esses centros de convivência, nós temos condições de abrir espaço para todo tipo de esporte. Esporte radical, skate, esporte de lutas, etc. Eu creio que a maior de todas as políticas de esporte é trazer o esporte para dentro da escola. É lá na escola que nós podemos ter a grande formação em massa de atletas. O interesse nosso e o dever do Estado é apoiar o esporte, o entretenimento, a cultura e o lazer. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Eu sou Jaqueline Nunes e a minha pergunta é a seguinte. O nosso estado ele é conhecido pelas suas biodiversidades e riquezas naturais. Eu gostaria de saber como isso pode ser transformado em emprego e renda. Boa pergunta. Porque muita coisa pode ser transformada em emprego e renda. Quer ver um exemplo? Nós temos as seringueiras. Deus nos deu a borracha natural. Nós temos a Zona Franca há muitos anos, há quase 50 anos, e fomos nós que trouxemos a primeira fábrica de pneu de bicicleta e de motocicleta. O que usa para colocar o pneu de bicicleta e de motocicleta para ser fabricado? Borracha. Deus nos deu a borracha, e nós não produzíamos pneus de bicicleta, não produzíamos pneus de motocicleta. Agora produzimos. O que aconteceu? Nós conseguimos sair de 100 toneladas de borracha natural ano para 1.200 toneladas. Primeiro eu quero dizer a todos vocês e a todas a alegria que tem sido caminhar ao lado da Rebeca nesses últimos meses durante a nossa campanha. Mas a Rebeca tem uma novidade para anunciar para vocês, fruto dessa nossa caminhada. Eu vou passar o microfone para ela e vou sentar ali onde ela estava para que ela possa falar com vocês. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença e eu vou passar o microfone para a Rebeca. Nós lá em Brasília brigamos tanto para aprovar o Estatuto da Juventude, mas nós não temos aqui no nosso estado mecanismo de colocar em prática aquilo que o Estatuto da Juventude fala. E a melhor opção, a melhor alternativa que nós encontramos era criar, junto com a juventude, a Secretaria da Juventude. Muito obrigado, que Deus abençoe. Rebeca, tamo junto. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Eduardo assume o compromisso de colocar a educação do Amazonas entre as 5 melhores do país. Eduardo criou as escolas de tempo integral e agora vai levar para todos os municípios do interior. O Centro de Ensino Tecnológico do Amazonas vai ter mais vagas de ensino profissionalizante. Eduardo criou o programa Reescrevendo o Futuro, mas o atual governo deixou parado. Eduardo vai reativar este importante programa de alfabetização de jovens e adultos. Eduardo vai criar o Centro de Referência da Juventude, um espaço para a arte e o esporte, para atividades educativas e culturais e também com um banco de crédito para pequenos negócios de jovens empreendedores. E com o Bolsa Universidade, Eduardo vai beneficiar 60 mil jovens que vão poder estudar numa das universidades particulares com 100% das mensalidades pagas pelo governo. Esse cara é da gente.
gente